Olá, meu irmão, olá, minha irmã, mais uma vez aqui para fazermos a leitura do Evangelho deste sábado. Vamos iniciar, invocando o Espírito Santo. Em seguida, faremos a oração do dia e continuamos com o Evangelho deste sábado. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovarei a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. O Evangelho deste sábado, encontra-se em São Marcos, capítulo 4, versículo do 35 ao 41. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, na passagem de hoje, mais uma vez aí, dessa vez Jesus estava, na barca com os seus discípulos e uma grande ventania, e uma grande ventania, uma grande tempestade começa a apavorar, aqueles discípulos. Começa, ali a agitar-se, começa a agitar-se, eles começam a perecer, começam a entrar, já começam a entrar água sobre aquelas barcas, e com isso, os discípulos, chegam de Mestre, estamos perecendo, e o Senhor não se importa. Jesus ali estava deitado sobre um travesseiro, em uma das barcas. Mas Jesus, mostrando ali o seu poder, ordena ao vento e ao mar, Cala-te. E ali, rapidamente, para aquelas ondas e houve uma grande calmaria, Então, você vê, hoje, o Evangelho de hoje vem nos falar sobre a nossa fé, Aqueles discípulos, mesmo tendo passado pelaquela outra experiência, onde Jesus vem sobre as águas e
acalma também toda aquela tempestade. Novamente eles, né, fraquejam na fé. Para ficar, né, bem claro aqui o entendimento desse evangelho de hoje, eu vou ler aqui a leitura de hoje, né, que está na carta aos Hebreus, que vai ficar melhor para que a gente entenda, né, o significado da palavra fé, né, da fé de cada um da gente. Todos nós, né, temos a nossa fé, só que cada um tem a sua fé do seu jeito, né? E essa leitura da carta aos Hebreus achei bem interessante, né? Explica bem o que quer dizer a fé. Vamos até ela. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se vê. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança e partiu, sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade alicerçada que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão, comparável às estrelas do céu e inumerável como a areia das praias do mar. Todos esses morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe, e se declararam estrangeiros e migrantes nesta terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria, e se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso Deus não se envergonha deles ao ser chamado o seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque, ele o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho, o que é também um símbolo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, né, fica aí a reflexão, né, do Evangelho deste sábado, né? Como vimos aí, né, os exemplos de fé, né, que a cada dia, né, Deus aumente mais a fé de cada um de nós, né? Então, desde já, um bom final de semana a todos, né? Que Deus abençoe a cada um e dê muita saúde e muita paz, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho